abordagem do ciclo de políticas, pois é um referencial que tem sido bastante utilizado no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos países que mais se utiliza da abordagem do ciclo de políticas do BOL. No entanto, é importante ter uma visão mais ampla das questões teórico-epistemológicas da pesquisa em política educacional. Então, eu coloquei ali no chat, eu fiz esse drive com alguns textos, com alguns artigos, que tratam de questões teórico-epistemológicas da pesquisa em política educacional. E dentro da RELEP, nós também desenvolvemos várias temáticas, mas principalmente eu vou falar aqui das epistemologias da política educacional e da metapesquisa. Então, essa questão das epistemologias da política educacional, ela está num texto do César Tello, de 2012, e também em outros textos meus e dele, de 2015 e 2016. E para ter uma visão mais geral dessas questões, eu sugiro ver o capítulo 1 do livro Metapesquisa no Campo da Política Educacional, que está lá nesse drive que eu indiquei. Isso está nesse livro, Metapesquisa no Campo da Política Educacional, de 2021. Então, dentro dos estudos da RELEP, nós temos aí 3 elementos dos estudos epistemológicos de política educacional: a perspectiva epistemológica, o posicionamento epistemológico e o enfoque epistemetodológico. O que é a perspectiva epistemológica? Isso aqui se aplica mais à pesquisa em políticas educacionais, mas eu creio que algumas coisas são comuns também com pesquisas de outras áreas, de outros campos, que eu sei que vocês são aí do campo da educação especial, da educação inclusiva, mas de modo geral, na política educacional, as perspectivas epistemológicas, elas que têm sido utilizadas são o marxismo, o neomarxismo, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, o pluralismo, o positivismo, o neopositivismo, etc. Então, por isso que é importante, principalmente na pós-graduação, o estudo da epistemologia geral, porque é importante que principalmente os mestrandos, doutorandos, possam ter uma base, aquilo que constitui a base de cada uma dessas perspectivas. E também, o segundo conceito, o segundo elemento dos estudos epistemológicos é o posicionamento epistemológico. Então, o posicionamento epistemológico, numa pesquisa coerente, ele está muito relacionado, articulado à perspectiva epistemológica. E ele também pode ser entendido como o posicionamento do pesquisador com relação ao objeto de investigação. E ele fica... alguns exemplos, né? Crítico radical, crítico analítico, desconstrucionista, ativista transformador, aparentemente neutro, empiricista, neoliberal, que são alguns exemplos de posicionamentos que nós podemos encontrar nas pesquisas da política educacional. E o terceiro elemento é o enfoque epistemetodológico. Então, nós juntamos a palavra epistemologia e metodologia para indicar a indissociabilidade que há entre epistemologia e metodologia. Então, a metodologia da pesquisa ela não é neutra, principalmente numa pesquisa coerente, né, se a pesquisa é coerente, e ela fica, esse enfoque epistemetodológico, ele fica evidente quando nós, pesquisadores, autores, no caso da dissertação de mestrado, doutorado, de tese do doutorado, isso fica evidente na articulação que há entre os objetivos da pesquisa, o referencial teórico, as análises, argumentações e conclusões. Então, a pesquisa que tem um bom enfoque epistemetodológico é a pesquisa que nós podemos dizer que ela tem um fio condutor e que esses elementos citados aí estão bastante articulados no trabalho como um todo. E esse EEP, que é o Estudos Epistemológicos de Política Educacional, ele tem principalmente 2 contribuições. Ele serve para nós mesmos, para o próprio pesquisador, para que ele mantenha uma questão fundamental em pesquisa, que é a vigilância epistemológica. A vigilância epistemológica é um conceito do Bourdieu, do Bachelard, e que se refere, então, ao cuidado, à atenção que nós, pesquisadores, precisamos manter
para verificar o tempo todo se o nosso trabalho de pesquisa está coerente com relação aos seus elementos, ao referencial teórico, aos objetivos da pesquisa, a metodologia, as análises e conclusões. E quando nós, pesquisadores, aplicamos esses elementos, nós também podemos desenvolver pesquisas mais integradas e coerentes. E uma segunda contribuição desses elementos é para a análise de pesquisas do campo da política educacional. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, a metapesquisa. A metapesquisa, ela quer dizer pesquisas sobre pesquisas. E quando nós analisamos pesquisas de um determinado campo, o nosso objetivo é conhecer e melhorar as pesquisas do campo, porque nós fazemos uma análise do que está sendo produzido, como está sendo produzido, e também é possível indicar algumas contribuições para a melhoria da pesquisa no campo. Existe um autor brasileiro, que é o professor Sanches Gamboa, que ele, no livro dele, que é Pesquisa em Educação, Métodos e Epistemologias, ele desenvolveu esses elementos. Então, as pesquisas, de modo geral, elas possuem um nível técnico, um nível metodológico, um nível teórico, um nível epistemológico, e as pesquisas possuem pressupostos gnoseológicos e pressupostos ontológicos. Muitas vezes, as pesquisas realizadas, os artigos, teses, dissertações, eles chegam até o nível teórico, até o nível epistemológico. Mas, na verdade, é interessante fazer um esforço para que a pesquisa procure abordar todos esses aspectos. Então, os pressupostos ontológicos estão relacionados à concepção de realidade, concepção de educação, de sociedade, de homem, enfim, que estão as concepções que estão presentes na pesquisa, na teoria e também na pesquisa que está sendo desenvolvida. Os pressupostos gnoseológicos estão relacionados às formas de abstração que utilizamos na pesquisa. O nível epistemológico está relacionado aos critérios de cientificidade que nós utilizamos, e geralmente nós usamos autores, teorias, conceitos que se enquadram dentro de determinadas perspectivas epistemológicas, estão relacionadas a perspectivas ontológicas. Então, nas novas leituras que eu tenho feito, e também no material que foi publicado agora na Amped, que é um e-book, que é sobre ética em pesquisa, nós temos utilizado um termo que é um pouco mais amplo, que é a perspectiva ético-ontoepistemológica. Então, no conceito de Barad é uma autora estadunidense. Em 2007, ela publicou um livro muito interessante, que se chama Meeting the Universe Halfway, e ela explica, então, ela traz esse conceito de perspectiva ético-ontoepistemológica, que pode ser conceituada como a indissociabilidade entre ética, ontologia e epistemologia. Só que a Karen Barad, quando ela criou isso, ela não associou muito a questão da justiça social, da transformação, ou de uma análise mais ampla e crítica. E aí uma outra autora, que é a Anna Stepchenko, é uma russa que mora nos Estados Unidos, ela criou um conceito mais amplo de ético-ontoepistemologia, que ela conceitua como sendo a unidade entre saber, ser e fazer. E dentro desta perspectiva ético-ontoepistemológica, ela criou o posicionamento ativista transformador, que ela considera que o papel do pesquisador, junto com os participantes, é pensar sobre a realidade e buscar transformá-la. E esse posicionamento ele pode ser desenvolvido também após a pesquisa, ao longo do nosso trabalho, após a pesquisa. Então, no e-book da Amped, é um verbete sobre essa temática. E também, lá no Drive, eu coloquei uma autoentrevista publicada este ano, que traz um pouco desse conceito. Então, essa autoentrevista está publicada nesse livro, Alfabetização e Prática Pedagógica, que o livro digital é gratuito,
mas eu tenho também em PDF, se não quiserem se cadastrar lá na editora, porque é preciso fazer um cadastro para poder baixar o livro. Mas o livro digital é gratuito. Vamos falar, então, da abordagem do ciclo de políticas, que é o que vocês esperam. Então, a abordagem do ciclo de políticas, ela é um método para análise de políticas. Então, no Drive que eu criei, eu tenho lá vários textos sobre isso. E ela surge, ela começa a ser desenvolvida em 1988, quando foi lançado o Currículo Nacional na Inglaterra, e o Ball, junto com outros autores, tinha interesse em acompanhar o processo do Currículo Nacional. Para quem não conhece o professor Stephen Ball, é esse que está comigo aí, uma foto que nós tiramos alguns anos atrás, e aqui é o Ball no mês de dezembro de 2019, quando ele fez uma última palestra no Instituto, e ele já encerrou a carreira assim, de professor, mas continua escrevendo e publicando. Alguns textos principais. Então, a abordagem do ciclo de políticas, ela está nesse livro de 92, que se chama Reforming Education, está no livro de 94, a continuidade, que é Education Reform, e também está nesse livro Como as Escolas Fazem as Políticas. Então, em português, há alguns textos, eu acho que o texto que mais tem sido usado para falar da abordagem do ciclo de políticas é esse texto de 2006, que é da revista Educação e Sociedade. Mas depois, eu publiquei em 2018 um outro artigo no Jornal de Políticas Educacionais, que traz, assim, algumas contribuições mais atualizadas. O Ball explica que a abordagem do ciclo de políticas é um instrumento heurístico, e heurístico aqui é no sentido de que não é uma proposta rígida ou fechada, mas cada autor, cada pesquisador, ele pode aplicar essa abordagem e adaptá-la à sua pesquisa. Então, vou pular algumas coisas aqui. Quando o Ball criou, junto com o Richard Bowie, eles criaram um modelo de análise que eles chamavam de 3 facetas ou arenas, que era a política proposta, a política de fato e a política em uso, que eles publicaram em 92, foi traduzido para o espanhol em 98, mas logo em seguida eles observaram que não era exatamente isso que eles queriam, que essa abordagem inicial de política proposta, política de fato, política em uso, não era exatamente o que eles desejavam expressar em termos de proposta para a pesquisa de currículo, né, de implantação de currículo. E aí, em 92 mesmo, eles já publicaram um livro que chama Reforming Education, e nesse livro eles ampliaram. Então, eles mudam, eles passam a chamar de contexto de influência, contexto da produção do texto e contexto da prática. Em 94, o Ball inseriu 2 contextos, o contexto dos resultados e o contexto da estratégia política. Então, no livro de 92, eles apresentaram esse diagrama, mostrando que tem o contexto da influência, o contexto da produção, o contexto da prática, mas que eles são muito articulados e relacionados. Então, na pesquisa, nós geralmente separamos esses elementos, mas eles são associados. Então, o contexto de influência é onde normalmente as políticas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. Então, nesse momento, os grupos de interesse, eles disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e o que significa ser educado. Envolve, então, influências, contextos, influências locais, nacionais, globais, e atualmente ele tem feito chamado isso mais de etnografia de redes, analisando quais são as redes sociais e políticas que participam da produção das políticas. Já o contexto da produção do texto, ele explica que os textos, as políticas, elas são sempre materializadas em um texto. Esses textos normalmente estão articulados com uma linguagem mais geral, de interesse público mais geral, e o contexto o conceito de texto é muito amplo. Então, nós podemos pensar o texto como sendo documentos legais, comentários formais ou informais, pronunciamentos oficiais, normas, memorandos, folhetos, vídeos, websites,
lives, etc. E aí nós temos o contexto da prática. A prática é o contexto mais complexo, porque é na prática que os professores, os sujeitos todos vão buscar colocar essas políticas em ação. E aqui, né, nesse momento do contexto da prática, eles explicam, né, explicavam que as políticas elas não são simplesmente implementadas. Então, dentro do ciclo de políticas, há uma certa, vamos chamar assim, uma certa rejeição do uso do termo implementação. No lugar de implementação, eles consideram que as políticas são sempre reinterpretadas, recriadas a partir do contexto, a partir das características da escola, das pessoas que estão na escola, dos alunos, etc. Em 2012, eles desenvolveram a teoria da atuação, que eu vou falar um pouquinho depois do que é a teoria da atuação. Então, em 94, nesse período após 92, apareceram muitas críticas à abordagem do ciclo de políticas, em artigos que foram publicados lá na Inglaterra, e aí o Ball, a partir de algumas críticas, ele colocou dois contextos, o contexto dos resultados, efeitos, mostrando que as políticas sempre geram efeitos, principalmente, assim, efeitos de primeira ordem, que são mudanças na prática e na estrutura, e mudanças também de segunda ordem, que são mudanças mais complexas, mais amplas, que têm a ver com a justiça social, com os padrões de igualdade, e também criou o contexto da estratégia política. A estratégia política é um contexto no qual o pesquisador poderia delinear algumas estratégias que são necessárias, que seriam necessárias para para reduzir aquelas desigualdades que poderiam ser geradas pela política. E é interessante que numa entrevista que foi publicada em 2009, o Ball ele já muda isso, ele já considera que o contexto dos resultados e efeitos ele não precisa ser tratado em separado, mas que ele pode estar relacionado à prática. E ele está relacionado à prática. Então, os resultados de uma política têm a ver com a prática, do que ocorreu na prática. E o contexto da estratégia política está relacionado, então, ao contexto da influência, na medida em que nós, que pesquisamos, a sociedade em geral, pode participar da mudança nas políticas, da melhoria nas políticas e, obviamente, também na escolha dos governantes, né? Que isso é bem importante, porque cada gestão, cada governo tem uma concepção de Estado, uma concepção de sociedade, de economia, de educação, e isso vai ficar impresso, obviamente, e vai influenciar as políticas todas. Então, o que é importante dizer sobre o ciclo de políticas? Então, o ciclo de políticas pressupõe a análise crítica das políticas. Então, não é muito simples de utilizar a abordagem, porque temos que pensar o que é o conceito de crítica. Depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre isso, vocês podem perguntar. Ele também falava que a política pode ser entendida a política como texto, política como discurso, e que a análise da política na prática, ela é fundamental, porque é lá na prática que as coisas vão acontecer, na escola, nos espaços para os quais as políticas foram formuladas. E ele também vai indicar que as políticas elas trazem consequências para as classes sociais distintas. Então é importante nós analisarmos qual é a política, como que ela foi formulada e qual é a consequência para classes sociais distintas. Também é importante o pesquisador se posicionar aí dentro da sua pesquisa, trazendo qual é o conceito de política educacional, de política educacional que ele adota, como que ele compreende o que é política e política educacional. Isso também um posicionamento do pesquisador sobre a política investigada, o que ele considera, o que ele acha daquela política de fato, e também o delineamento ou a formulação de desigualdades para enfrentar, de estratégias, né, para enfrentar as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política.
Então, a abordagem do ciclo de políticas, ela é aparentemente simples, quando você lê os textos e analisa a proposta, pode ser pensado que é algo simples, mas na verdade não é. A abordagem do ciclo de políticas, ela é bastante complexa, ela envolve a realização de várias pesquisas dentro de uma mesma pesquisa, ela requer o emprego do referencial teórico para análise, de um referencial teórico para análise de políticas específicas. Então, por exemplo, alguém vai pesquisar uma política de currículo, é importante, é possível usar o ciclo de políticas, mas é importante que o pesquisador também tenha um referencial teórico sobre currículo. Aqui estou trazendo um exemplo, mas nesse meu livro, Reinterpretando os Ciclos de Aprendizagem, eu uso duas teorias. A teoria do Bernstein para fundamentar a natureza da escola, da política da escola em ciclos, e a abordagem do ciclo de políticas para analisar como foi formulada e colocada em ação uma política de ciclos numa rede municipal. É importante entender também qual é o posicionamento epistemológico do Boll. Então, o Boll, quando ele iniciou a sua carreira lá nos anos 80, no início dos anos 80, ele se considerava, então, um pesquisador etnográfico, um tanto interpretativo positivista. Depois, ele assume uma perspectiva pós-estruturalista. Depois, em 2007, uma perspectiva mais pluralista. Por que pluralista? Porque o Boll é um autor que ele se utiliza de várias teorias, e muitas vezes essas teorias elas não são exatamente só teorias pós-estruturalistas, são teorias que se enquadram, às vezes, em outras perspectivas. É bem importante essa distinção que a Nicoleta pergunta, eu já coloco isso. A perspectiva epistemológica do Boll, em 2016, ele já usa de uma outra forma, então ele explica que ele é alguém que usa métodos modernistas de fazer pesquisa e depois o sujeita à teorização pós-estrutural. Então é um autor bastante complexo, mas eu acredito que uma das características principais do pensamento do Boll é justamente a questão do pluralismo. Então é um autor que, de fato, usa teorias, ideias de diferentes perspectivas teóricas. Então, a abordagem do ciclo de políticas, ela pressupõe a apropriação crítica dessa proposta do ciclo de políticas e também o reconhecimento da perspectiva epistemológica que fundamenta o ciclo de políticas, que é o pós-estruturalismo. Então, é importante lembrar o que Michael Peters diz no livro dele, que o pós-estruturalismo ele pode ser caracterizado como um modo de pensamento, um estilo de filosofar e uma forma de escrita. Então, eu acho que é importante isso. Os autores que se utilizam do ciclo de políticas, eles precisam levar em consideração que se trata de uma teoria, de uma proposta, de um método de análise que se baseia no pós-estruturalismo. E, portanto, não é qualquer teoria que vai combinar com a abordagem do ciclo de políticas. Embora possa haver muitas combinações, desde que sejam devidamente justificadas e que realmente sejam articuladas. Então, também envolve a utilização dos fundamentos teórico-epistemológicos e metodológicos da abordagem do ciclo de políticas. É importante, se vai utilizar a abordagem, que ela realmente seja o fio condutor da pesquisa. E também o ciclo de políticas pode ajudar a estruturar o texto. Então, geralmente, os trabalhos, eles usam um capítulo para explicar o contexto da influência, um outro capítulo para explicar o contexto da produção do texto, um outro capítulo para o contexto da prática, embora os três contextos estejam muito relacionados. A teoria da atuação, ela foi elaborada em 2012, num livro publicado em 2012, que foi traduzido para o português, foi traduzido em 2016. Ele pode ser encontrado, né, no site da editora UEPG, que o livro está na segunda edição. O Yuri tem o livro aí, né?
Eu sempre coloquei a capa dos livros, mas hoje não sei por que não coloquei. Como as escolas fazem as políticas, né? Então, a teoria da atuação, ela contribui para a pesquisa sobre o contexto da prática. Então, a política, ela é feita pelos e para os professores, eles são os atores e sujeitos e objetos da política. E aí, dentro desse livro, eles assumem o conceito de interpretação e tradução. Então, as políticas, elas não são implementadas, elas são colocadas em ação por meio da interpretação e da tradução. E eles rechaçam o termo implementação. Aqui, o que é a interpretação e a tradução? Quando uma política ela é formulada, geralmente ela tem um texto, por isso que a Nicoleta pergunta, a política é uma política como texto, enquanto texto. Ela possui um material, possui legislação, possui documento, que hoje muitas coisas ficam disponíveis na internet, é um documento, uma legislação, um vídeo, uma carta, enfim, vários documentos que buscam, de certa forma, dar materialidade para a política e também divulgá-la entre as escolas e os professores. E aí, a política como discurso quer dizer que é necessário investigar quais são os discursos presentes nessa política. Ou seja, quais são as concepções, quais são as ideias que estão ali naquele texto da política e que ele considera como sendo discursos que são produzidos, discursos que foram emprestados do campo pedagógico, dos pesquisadores, ou até a criação de novos discursos para subsidiar aquela proposta política, aquela política que foi desenhada para as escolas. E eles rechaçam aí o termo implementação. E aí, o que é a interpretação? Toda política tem um texto, e esse texto precisa ser interpretado. Geralmente, no Brasil, quem interpreta são as divisões regionais de educação, quando há as secretarias de educação, os pedagogos nas escolas, os coordenadores pedagógicos, os diretores. E a tradução, ela está muito relacionada ao trabalho dos professores. Então, quando os professores precisam colocar uma determinada política em ação, eles vão criar em cima daquilo. Então, a política diz, ela sugere, ela indica coisas muito gerais. E aí, os professores é que vão precisar traduzir, criar situações e buscar compreender e colocar em ação aquela política. E a teoria da atuação, ela tem esses 4 contextos: contextos situados, contextos profissionais, contextos materiais, contextos externos. E isso ajuda muito também nas pesquisas, porque, principalmente quando os pesquisadores vão para as escolas e fazem análise da prática, eles podem compreender como que o contexto situado, como que é essa escola, a história da escola, etc. Contextos profissionais, quais são as crenças profissionais, o que os professores, qual é a história da formação deles, o que eles pensam sobre educação, sobre prática pedagógica, e como que eles vão incorporar de alguma forma, ou vão rejeitar aquelas propostas que foram trazidas pela política. Os contextos materiais têm a ver com a infraestrutura, e os contextos externos têm a ver com as pressões externas. Por exemplo, o IDEB no Brasil é um fator que, de certa forma, funciona como uma pressão externa. Então, esse livro ele pode ser comprado, né, pelo site da editora UEPG, pelo portal Arquipélagos, mas também vendas.editora@uepg.br. Desafios, quase terminando, desafios para usar o ciclo de políticas. A importância, em primeiro lugar, a importância de conhecer a abordagem e dos seus fundamentos teóricos e epistemológicos. Então, o que fundamenta a abordagem é o pós-estruturalismo, ou, de certa forma, o pluralismo também, porque o Boll é um autor que se utiliza muito do pluralismo, e é importante, nesse caso, compreender, pelo menos, uma base, ter uma base do que é o pós-estruturalismo. O segundo desafio, a necessidade de um referencial teórico para fundamentar a análise.
porque geralmente nós pesquisamos políticas específicas, então é importante ter um referencial para isso. A necessidade de analisar os contextos do ciclo de políticas de forma abrangente, coerente e bem fundamentada. Então, implica várias coisas, implica caracterizar a política investigada, trazer alguma teorização sobre o Estado, porque as políticas, elas são propostas dentro de uma concepção de Estado, em determinado momento histórico, com determinadas visões de mundo, e pressupõe também a análise crítica dos textos e a análise de muitos dados no contexto da prática. Bom, então a abordagem do ciclo de políticas 30 anos depois. O Brasil, como eu falei no início, é o país que mais utiliza a abordagem do ciclo de políticas. Uma das razões é que nós não temos, assim, muitas teorias ou muitos autores que trazem uma proposta de pesquisa para a política educacional, e isso faz com que muitas pessoas se aproximem e tentem utilizar o ciclo de políticas, mesmo sem conhecer de forma aprofundada, sem levar em conta a questão epistemológica que o fundamenta. No entanto, o posicionamento do BOL hoje ele é mais complexo do que era no momento da abordagem do ciclo de políticas. Então, o BOL hoje ele apresenta textos novos de 2020 e 2021, uma crítica mais radical à escola. Naquela autoentrevista que eu coloquei lá no material, ele questiona bastante a questão da escola, para que serve a escola, ou, enfim, qual é o papel do pesquisador, e que eu não vou falar aqui, mas só quero colocar que ele tem mudado muito o posicionamento dele com relação ao que era no passado. Então, por exemplo, nesse texto de 2021, ele questiona aquilo que ele chama de tirania das alternativas. Os pesquisadores, muitos pesquisadores, eles querem, quando termina uma pesquisa, querem colocar alternativas de como que poderia ser melhor, e de como que aquele problema poderia ser, de certa forma, solucionado. E ele considera que isso vamos chamar assim, não é possível, porque já fizemos isso durante muitas décadas, e isso não trouxe melhoria alguma, porque a melhoria, ela não passa exatamente pelas aquelas propostas que nós colocamos, mas ela passa pelo processo político mais amplo. Mas, nesse caso, eu tenho uma visão assim, um pouco diferente da posição que ele tem hoje, porque eu considero que nós precisamos ter aí, precisamos sempre assumir a defesa da escola, assumir a defesa da educação, e que, portanto, é complicado, no caso brasileiro, fazer críticas à escola e falar que a escola precisaríamos de um outro modelo de educação e teríamos que lutar contra a educação. No Brasil, nesse momento, nós temos que lutar para melhorar, lutar a favor da educação. Como eu costumo dizer, no Brasil, o próprio governo, o próprio ministro é um pouco contrário à educação. Então, eu creio que não seria adequado, no contexto brasileiro, nós pensarmos, não sei, né, pensarmos essas propostas que ele está trazendo hoje. Eu sei que tem aqui algumas perguntas, e Yuri, não sei se você quer fazer as perguntas, ou se eu posso ir usando isso que está ali no chat. Eu vou te ajudar aqui. Tá bom. Tá? Professor Jefferson, eu queria agradecer essa explanação, né? Essa elucidação sobre de forma tão breve, tão concisa sobre a abordagem do ciclo de política, né? Que eu tenho, assim, aprendido cada vez mais que eu ouço o senhor falando sobre a abordagem. É uma questão de ouvi-lo e aprender a cada vez que a gente toca nesse assunto, né? E você falou vários aspectos, e teve uma vez em uma conversa informal nossa que você falava sobre o ativismo transformador. E aí eu queria que, antes da gente iniciar,
nessa perspectiva das perguntas que estão aqui, o que seria esse ativismo transformador nessa nova perspectiva que você traz, né? Eu já comprei seus novos livros, né? Como um bom assíduo leitor do Senhor, eu já comprei, já estou lendo o novo livro, mas eu queria que você explanasse para a gente quando você fala desse ativismo transformador, e tem outro termo também que você fala muito, que eu até anotei aqui para a gente trazer em discussão. Tá certo, é uma ótima pergunta, Yuri, sobre isso, que eu vou compartilhar aqui brevemente para vocês esse livro, esse e-book, né? Só quero aumentar aqui. É isso mesmo, ativismo transformador e teoria da atuação. Isso, É a isso teoria que da você atuação. me falou. Inclusive, esse do teoria da atuação, eu não encontrei o livro para fazer a compra. Eu ia até te pedir depois. Tá, na verdade, Yuri, a teoria da atuação está no livro Como as Escolas Fazem as Políticas, sabe? Esse Ah, livro entendi. É lá naquele capítulo no 3. É no 3 que fala bem, né? o Facilita a livro, atuação, as pessoas significar trabalho como política. o livro todo ele é sobre teoria da atuação, sabe? Entendi. Então, assim, isso que o Yuri pergunta sobre a perspectiva ético-epistemológica, ela está no site da Amped, no e-book que se chama Ética e Pesquisa em Educação, volume 2, que eu coordenei lá na Amped. Eu vou explicar, assim, de um modo geral, né, o que é essa ético-epistemologia o posicionamento ativista transformador. Então, é importante fazer assim, eu coloquei no Drive também, a buscar ler o capítulo 2 e o capítulo 3, que é esse compromisso e posicionamento ética em pesquisa ativista transformadora. Então, vamos lá. O que é essa... Em primeiro lugar, o que é a ético-epistemologia? A proposta da ético-epistemologia é a elaboração de trabalhos de pesquisa que sejam mais coerentes, que sejam mais articulados. Então, nós, quando fazemos uma pesquisa, nós usamos determinados autores. Esses autores estão dentro de uma epistemologia ou de uma matriz epistemológica, e essa matriz epistemológica, ela está também associada a uma perspectiva ontológica. Por quê? Porque dentro daquela teoria que nós estamos usando e da epistemologia, existem determinadas orientações, valores, etc., que certamente vão influenciar as nossas análises. E nós, quando escolhemos uma teoria, certamente escolhemos uma teoria que tem a ver com a nossa cosmovisão, com a nossa visão de mundo. Então, a ético-epistemologia é uma visão de pesquisa mais integrada. A indissociabilidade entre esses elementos, entre a ética, a ontologia, a epistemologia e a metodologia da pesquisa, e que a Ana Stetsenko considera como sendo a unidade entre o ser, o saber e o fazer. E dentro da ético-epistemologia, ela criou esse conceito que é o posicionamento ativista transformador. Então, ela considera que o pesquisador, da situação em que nós estamos no mundo, na sociedade, o pesquisador, ele não pode se dar ao luxo só de ir até uma realidade e contemplar aquela realidade. Ele precisaria se juntar àqueles participantes da pesquisa e buscar fazer transformação, aquilo que é possível ser melhorado, transformado ao longo do tempo. Obviamente que a transformação não é um processo tão simples. Mas a essência do posicionamento ativista transformador é pensar o pesquisador como alguém que se engaja num determinado grupo e que passa a contribuir para aquele grupo, e passa a contribuir também para a sociedade. Então, é isso que é o posicionamento ativista transformador. No livro, e nessa auto-entrevista, que é de 2021,
eu explico um pouco a minha visão sobre posicionamento ativista transformador, que é o que eu chamo da pesquisa também, é pesquisa propositiva. Então, quando nós fazemos uma pesquisa, e levamos tempo fazendo a pesquisa nas escolas, é importante que nós façamos algumas propostas, algumas alternativas. É claro que são propostas que podem ser debatidas, né? Não é para serem exatamente propostas fechadas, e que o objetivo dessas propostas é contribuir para a transformação da realidade, porque o nosso trabalho não é só um trabalho de contemplar, mas sim de justamente se aproxima da pesquisação, mas da forma como eu vejo, porque a Ana Stepchenko, ela é uma pesquisadora da área da psicologia, então ela trabalha com grupos, ela se engaja em grupos, e nós temos na pesquisa em educação, nós pesquisamos determinadas temáticas, muitos aí, no caso, educação especial, outros, educação infantil, outras, educação de jovens e adultos, outros de alfabetização. Nós temos a oportunidade de estudar aqueles objetos, aquelas temáticas, e depois buscar construir alguns projetos, desenvolver projetos com escolas, com redes, e buscar, acima de tudo, contribuir para a realidade. Então, o objetivo do posicionamento ativista transformador é contribuir para melhorar a realidade, para melhorar o acesso, para melhorar a qualidade, para melhorar as relações entre as pessoas. Então, essa é a mensagem do posicionamento ativista transformador. A Nicoleta colocou isso, né? Também, se quiserem falar, podem falar, pessoal. Fiquem à vontade. Enquanto, para quem quiser fazer pergunta, levanta a mão aí que a gente dá esse espaço. O Nicoleta também, que já abre o microfone. Vai, Nicoleta. Eu antecipei, me perdoe, Yuri. Eu quebro os protocolos, é uma vergonha. Desculpe. Não, pode perguntar o que quiser. Aqui é uma conversa, sabe? Não, é porque, na verdade, fiquei pensando, professor, a partir, inclusive, a partir, inclusive, da história que foi colocada do né? Nós pesquisamos um pouco também dessa trajetória para entender, inclusive, como foi que, a partir, inclusive, dos escritos, dos textos que foram encaminhados no Drive, né, que foi disponibilizado, e das entrevistas e do material, para entender, inclusive, dos escritos anteriores, de onde ele veio, né, quando até a formulação da sua proposta, né, do ciclo de políticas, e que rumos ele toma agora, né, e aí, quando é colocado, né, dessa postura, inclusive, de uma ruptura, digamos assim, da escola, e aí eu entendo que é importante a gente pensar, eu não sei ainda, né, estou ouvindo, e é verdade, é preciso, então, aprofundar, mas estou entendendo que pensar uma ruptura com a escola não significa pensar uma ruptura com a educação, mas com a instituição escolar, e isso é importante, a escola, da forma como ela se organiza, né, o espaço escolar, da forma como ela se organiza, e acho fundamental o que, como você coloca, pensar a escola no Reino Unido é completamente diferente de pensar a escola aqui, e a função da escola no Reino Unido, né, e a escola aqui no Brasil, e o contexto lá e o contexto cá. A gente não pode simplesmente tomar essas realidades como se fossem realidades equivalentes ou correspondentes. Acho absolutamente importante essa colocação. E fiquei pensando em uma coisa que tem a ver, eu também sou da área da psicologia, e que tem a ver com
alguns rumos que as pesquisas e os estudos que a gente vem na psicologia escolar discutindo, inclusive em termos dessa postura na educação, que a gente vai chamar de postura propositiva, e nesse lugar propositivo, né? Ou seja, as pesquisas em educação, elas tendem a oferecer, de alguma forma, soluções, e que muitas vezes isso tem a ver, inclusive, com a live que eu estava assistindo, em relação às pesquisas, elas acabam dando soluções que muitas vezes não traduzem a realidade do objeto que está sendo pesquisado e do contexto que está sendo pesquisado, embora se utilize de elementos deste contexto. E a gente vem discutindo, inclusive, da necessidade de, mais do que propor, ampliar o espaço de escuta dos sujeitos que fazem parte desse contexto. Como que esses sujeitos têm buscado e se organizam diante das questões que estão postas. E não é uma escuta no sentido apenas de levantar situações, problemas, mas no sentido de convidá-los a fazer parte também, e aí se aproxima, né? Por isso, tanto eu quanto Silvia colocamos a questão da pesquisação, mas mais do que isso, né? Não é somente no sentido de fazer parte do contexto, mas no sentido de, e aí eu fico pensando das relações, né, com o movimento decolonial, etc. e tal, de dar, numa perspectiva desses sujeitos também serem porta-vozes de soluções. Muitas vezes eles não sabem que são. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa em relação à questão da inclusão, e o que a gente observou é que, assim, muitas vezes os professores têm respostas, eles não se autorizam a entenderem aquilo que fazem como respostas, porque eles não entendem que suas práticas são soluções. Eles não entendem isso como soluções. Então, e isso fica submetido à lógica da política que está sendo proposta, e se perde. Então, eu não sei se estou sendo... Então, é nesse sentido que eu fico pensando, a fala, que foi muito rapidamente, evidentemente, mas, assim, me soou como uma provocação. Será que não estaria na hora de se pensar esse espaço da política educacional e das pesquisas, não da política, perdão, das pesquisas educacionais, muito mais no sentido, e aí eu entendo que a abordagem do ciclo de política tem uma potência no sentido de, mais do que ser propositivo, de identificar de que forma essas práticas, elas explicitam essas políticas, mas oferecem possibilidades, e legitimá-las a partir dessa análise, e aí sim eu entendo que nós estaríamos contribuindo. Não sei se embolei tudo, enfim, era isso. Nicoleta, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acho que foi muito, muito rica, muito bem pensada, que na verdade é o seguinte, eu acho que em primeiro lugar você tem razão, nós não podemos achar que a visão de educação e de escola que há no Reino Unido é a mesma para o Brasil. Então, quando o Ball faz a crítica da escola, que são 3 textos em particular, né, de 2020 e 2021. Quando ele critica que temos que lutar contra a educação, e buscarmos um outro modelo de educação que não seja aquele modelo que está posto lá na Europa, no caso, eu acho que tem a ver muito com o contexto europeu e o contexto de país que está num outro patamar de desenvolvimento, e que lá há um outro consenso em torno do papel da educação e da escola.
Quando eu trouxe essas informações da visão atual do Boll, era mais para mostrar isso, que ele escreveu a abordagem do ciclo de políticas há 30 e poucos anos atrás. Então, hoje ele já está num outro posicionamento, um pouco diferente daquilo que estava há 30 anos. Mas que, embora eu trabalhe com o ciclo de políticas, eu não concordo muito com aquela visão dele de lutar contra a educação e contra a escola, porque no caso brasileiro não seria producente. No caso brasileiro, eu acho que tem que lutar para melhorar a escola. A escola, não dá para dizer que a escola está tudo bem com a escola, porque a gente sabe que não está. Mas não está tudo bem, não só por causa da escola e dos professores e dos alunos, mas está também por conta das políticas. Então, eu acho que, e da infraestrutura, do financiamento, etc. Então, eu acho que nós temos que, no Brasil, pesquisar escolas e nos colocarmos, assim, um pouco ombro a ombro no trabalho, naquilo que é possível ser feito para garantir cada vez mais uma melhor educação enfim, fazer um trabalho que seja mais de cooperação e de interassistência. Então, nesse caso, é fundamental, eu creio, que a pesquisa, os pesquisadores, eles possam criar, fazer alguma proposta, mas muito na perspectiva da escuta. Que aquilo que ele propõe não é uma coisa que ele vai criar sozinho, ele vai criar num contexto, ele vai criar com as pessoas. Pelo menos nas pesquisas que eu fiz até agora, e que está nesse livro de alfabetização, as propostas que estão ali, elas foram criadas, elas foram desenhadas. Eu não posso dizer que apenas por mim, não fiz sozinho, eu fiz com as pessoas, a partir do que eu observei, a partir do que eu estudei, né, para compreender aquela realidade da sala de aula, mas muito a partir da escuta, das crianças, né, dos alunos, na fase dos anos iniciais, e também dos professores e professoras que eu estava, que pesquisei, né, na sala de aula, e depois em redes que eu atuei de forma, assim, muitas vezes voluntária, no sentido de contribuir com algum projeto na área da alfabetização. Mas o mais importante é isso, eu acho que o conhecimento que nós construímos ao longo do tempo, ele foi construído em parceria com aqueles colaboradores, aqueles participantes da pesquisa, e que o objetivo nosso, ele só tem sentido, a nossa pesquisa, a nossa publicação, se ela realmente contribuir para a melhoria da realidade, melhoria das práticas, melhoria das escolas. Então, eu acho que é uma proposta, né? Mas não nem todo mundo pensa dessa forma. Há pessoas que acham que o objetivo da pesquisa é problematizar, é teorizar, não é exatamente contribuir. Mas eu creio que, diante das demandas que nós temos, é importante nós nos juntarmos com os professores, as escolas e todos aqueles movimentos que querem efetivamente melhorar a realidade educacional. Mas gostei muito, Nicoleta, das suas ideias. Continuando aqui, o que está aqui, eu fiz uma pergunta, né? A abordagem só pode ser utilizada no campo educacional? Yuri, você se refere ao ciclo de políticas? Não. Isso, o ciclo de política. Não, ele foi criado para o contexto educacional, mas ele tem sido utilizado na área de saúde, das políticas de saúde e de outras políticas em outras áreas. Tem acontecido no Brasil. Nicoleta, assim, que fosse abordada a distinção entre a política enquanto texto e a política enquanto discurso. Durante a fala eu expliquei um pouquinho. Então, toda política ela é materializada num texto. E esse texto, dentro desse texto, no texto, nós vamos ter os discursos que vão fundamentá-lo. E é importante
o pesquisador ter aí fazer uma análise muito crítica desse discurso presente, de como as palavras, os conceitos, as ideias são colocadas ali, e buscar aí, então, compreender o que de fato aquela política deseja e qual é a visão que ela tem de sujeito, de educação, de escola, de sociedade, de realidade, e às vezes, a análise crítica mostrar as fragilidades daquela política. Eu acho que vocês acompanharam bem isso, né, essa política essa nova política da educação inclusiva que foi proposta no ano passado e todas as críticas que ocorreram. Então, a análise do discurso da política é justamente isso. Qual é a visão de sujeito que está ali? A visão de aluno, a visão de deficiência, a visão de escola, de sociedade, não é? Então, é isso que é a política como discurso. E, na verdade, elas são muito ligadas, né? A política como texto, ela é quase que indissociável ou indissociável da política como discurso. Quando nós vamos fazer a análise do discurso da política, nós vamos trabalhar com o texto. E o texto, ele é recheado e permeado de discursos. O que mais, Yuri? Ótimo. A questão da combinação teórica ou o diálogo entre a teoria epistemologicamente divergente pode marcar limites da utilização da abordagem do ciclo de política? Ótima pergunta também. Então, normalmente, os pesquisadores se utilizam do ciclo de políticas e recorrem a uma segunda teoria. É importante, nesse caso, que essa combinação teórica, vamos chamar assim, o que eu chamo da estratégia da teorização combinada, que ela seja bem pensada, porque não são todos os autores de outras perspectivas, de outras temáticas, outras teorias que vão combinar com a abordagem do ciclo de políticas. Então, é bem importante conferir isso, conferir se é coerente, se não é. Então, muitas vezes nós vamos usar uma teoria mais específica de inclusão, ou uma teoria de aprendizagem, uma teoria de currículo, uma teoria de direito à educação, etc. Então, é importante que seja bastante coerente com aquilo que o ciclo de políticas propõe. E o que ele propõe? Ele propõe essa ideia de que a política não é feita só pelo Estado, a política é feita com várias influências, e a política não é racional, ela não é racional, organizada, ela é fruto de uma confusão, vamos assim dizer, de uma confusão de influências. Então, alguém que assume uma secretaria municipal de educação propõe, na verdade, não é só a secretaria, um prefeito ganha eleição, esse prefeito é de um partido político. Esse partido tem uma concepção de Estado, de sociedade. Esse partido, esse prefeito escolhe um secretário, uma secretária. Essa secretária tem limites ali naquele momento, em virtude da arquitetura político-ideológica que está presente naquele lugar, mas também no Brasil, no mundo. E aí, então, as decisões que são tomadas por esses gestores educacionais, elas são a mistura de várias influências. Então, é a secretária que escolhe o grupo que ela convidou para trabalhar com ela, são as influências políticas, as influências... várias influências estão disputando ali para a formulação de determinadas políticas. Então, as políticas, elas não são racionais, elas não são organizadas, elas são feitas nesse campo de disputas, nesse campo ideológico. Um conceito bem interessante, Yuri, que eu considero, e Nicoleta, de política, é pensar que política, ela é
a configuração macro de poder, interesse e ideologia. Então, em todo o processo político, nós temos isso, o poder funcionando, aí temos os interesses todos que estão ali disputando e as ideologias. E é aí que as políticas são formuladas, e elas chegam na escola, e quando elas chegam lá, é que é o problema, que, na verdade, as escolas vão sempre buscar colocar em prática, colocar em ação, dentro dos recursos que as escolas possuem e com as pessoas que estão ali, mas, com certeza, nunca vai ser uma mera transposição, uma mera implementação. Sempre será uma composição, uma criação de algo novo, que muitas vezes é melhor do que aquilo que foi proposto pela política oficial. Que mais, Yuri? Tem gente levantando a mão aí, Yuri. Eu vou ler o posicionamento aqui que Silvia colocou sobre o ativismo transformador que se aproxima dos pressupostos da pesquisação. E a partir dessa leitura, dessa afirmação de Silvia, eu convido a ela aí, que levantou a mão, e logo em seguida, Nicoleta. Pode falar. Não, em relação à pesquisação, eu já compreendi. Acho que no decorrer da fala de Mainardi, eu já compreendi. Agora, Mainardi, vocês falando agora, eu pensando do risco, né, dessa compreensão desse ciclo, contexto, influência, texto e prática, como se fosse um ciclo. Estava pensando aqui em Morin, que ele fala do ciclo vicioso e do ciclo virtuoso, para a gente entender que esse movimento ele não se dá de uma forma estanque, até para evitar também que dentro desse ciclo se pense em hierarquias. Né? Então, por exemplo, no contexto da prática, é importante se pensar os movimentos de resistência e como esse movimento de resistência eles retornam e impactam também o contexto da influência. Então, esses movimentos eles se dão de uma forma bastante dialética, bastante influenciadora um do outro, né? Para que na pesquisa a gente não tente organizar o ciclo de uma forma muito arrumadinha e perca de vista que existem movimentos de resistência e que existem movimentos de resistência que rebatem também no campo das influências, para que a gente não ache, então, que as coisas estão dadas e prontas, e as políticas são lá feitas no campo de influência, vão para a prática, são interpretadas, elas são reinterpretadas, elas são reconstruídas, elas são questionadas, enfim, é isso que eu estava aqui pensando. Desse cuidado epistemológico e metodológico que o profissional, o pesquisador deve ter na elaboração da sua pesquisa. Eu queria aproveitar a fala de Silvia, pensando isso teria uma relação com a interpretação e a tradução. Numa live, o professor Jefferson, você colocou de que, na prática, aqui, normalmente, no Reino Unido, a interpretação ficaria por conta de setores específicos e a tradução na prática dos professores, mas aqui no Brasil, a interpretação e a tradução estaria a cargo do chão da escola. Teria alguma relação com isso que Silvia colocou? Exatamente, o que a Silvia colocou é exatamente isso. A divisão dos contextos do ciclo de políticas é uma divisão que nós podemos chamar assim didática. Na verdade, os três contextos eles estão muito interligados, eles estão interrelacionados. Então, aquilo que acontece lá na prática, que chega na prática e que é transformado em prática, ele é resultado da produção do texto que foi produzido, mas ele também tem uma própria, um próprio contexto da produção de textos que são feitos ali no contexto da escola. Então, nós dividimos isso para a exposição. No momento da exposição, a gente vai ter que organizar o material, escrever lá um capítulo sobre o contexto da influência, o contexto da produção do texto, o contexto da prática,
Mas é importante pensarmos que na nossa cabeça tem que ficar muito claro que todos aqueles contextos estão interligados, estão integrados, e que há realmente espaços de resistência, de reconstrução. Então, não é algo tão simples assim. E isso não acontece na pesquisa, sabe, Silvia, nos textos que a gente tem visto aí da abordagem, que usam o ciclo de políticas, a gente não vê várias coisas, não vê análise crítica, quase, não vê a questão de classe social, de como que essa política interfere e que consequências ela traz para classes sociais, e também nós não vemos essa dinamicidade dos contextos. Então, acaba sendo uma interpretação um pouco errônea da abordagem do ciclo de políticas aqui no Brasil, até assim por desconhecimento, por falta de tempo, por falta de leitura, de estudo, acaba sendo um uso muito precário. Agora, é exatamente isso. No Brasil, eu acho que nós não temos divisão de quem interpreta e quem traduz. Pelo que eu vejo assim nas escolas, é todo mundo fazendo tudo, né? Todo mundo faz tudo, todo mundo busca compreender uma política, e às vezes também não tem muito espaço para buscar compreender essa política. As políticas, elas são criadas e propostas e levadas para as escolas, apresentadas para as escolas, e poucas têm um trabalho de debate, de discussão, de estudo. Então, acaba sendo um processo assim, muito mecânico da proposição de políticas. Não é um processo muito reflexivo, um processo muito de discussão e de debate. São poucos projetos, poucas políticas que são bem debatidas. Elas são propostas e entregues para as pessoas levarem em frente algo que às vezes elas discordam, que elas nem sabem o que é. E também não existe, muitas políticas não têm assim um acompanhamento. Algumas têm muito acompanhamento e outras não. Então, por exemplo, a BNCC é uma política que foi assim avassaladora. Ela foi aprovada, as redes fizeram seus currículos, a maioria das redes fez o seu currículo a partir da BNCC, a BNCC chegou para os professores, foi transformada em ficha de avaliação, etc., etc., e ela está, de certa forma, sendo utilizada, de formas muito variadas, né, porque os professores têm as suas interpretações, mas eles tiveram a sua autonomia muito reduzida nesse processo, o que é muito ruim. Houve um processo de redução da autonomia. Agora, eu acho que no Brasil nós fazemos tudo, os professores, eles recebem as políticas, interpretam, traduzem e conseguem, muitas vezes, salvar até algumas coisas, porque a política que é proposta, às vezes, ela é muito, muito ruim nesse sentido, muito negativa, muito mal pensada, e os professores vão precisar aí fazer muitas adaptações, e muitas vezes também tem coisas que vão ficar de lado, não vão ser colocadas em prática, não vão se transformar em ação na escola, por várias razões, e às vezes, dependendo de qual é a proposta, não faz muita diferença na formação dos alunos, na aprendizagem dos alunos. O que mais, Yuri? Nicoleta está com a mão levantada. Nicoleta está com a mão levantada. Nicoleta, vai falar? E tem uma consideração de Vitória também, viu? Vitória me orientando, maravilhosa. Pronto. Um pouco um pouco mesmo na linha do que Silvia colocou. Eu estava pensando em termos da nossa pesquisa, professor Jefferson, a nossa proposta de pesquisa é exatamente fazer um levantamento, investigar como tem sido o processo de Ave Maria, desculpe, eu de vez em quando tenho isso.
me dá um tijolo de ignorância e eu me perco, me perdoe. Né? O acesso, permanência e sucesso dos discentes com necessidades educacionais específicas dos cursos de graduação. E aqui da Universidade do Estado da Bahia. Né? E, para isso, a gente, então, pensou em ter como referencial metodológico exatamente, né, a abordagem do ciclo de política. E uma das coisas que nos chamou a atenção na nossa leitura e discussão foi justamente o fato de que, em princípio, e isso foi colocado reiteradamente e foi colocado aqui, em princípio, parece muito simples a aplicação da metodologia, e não é, porque ela tem exatamente esse caráter de tensionamento, que eu acho que Silvia está chamando a atenção e foi ratificado, de que ela e que não aparece, pelo menos nos artigos que a gente teve acesso, fica como os resultados eles são apresentados de uma forma muito assim, primeiro eu tenho um contexto, depois eu tenho outro contexto, e que, na verdade, me parece que a grande questão é exatamente como essas tensões elas se expressam, como que essas interpretações e traduções, como essas políticas, dentro de contextos de como elas são propostas, como elas são aplicáveis, como elas são interpretadas e como elas são traduzidas, quais que forças concorrem, né, e se organizam, e no nosso caso, particularmente, por que a gente considera que é importante? Porque, na verdade, o que a gente espera é compreender esse processo a partir das propostas que foram feitas, que estão sendo feitas, dos projetos e das práticas, dos núcleos, enfim, das práticas de acompanhamento, de acolhimento, que garantem esse acesso, essa permanência, e o que a gente está chamando de sucesso dessa categoria de estudantes, que são os estudantes com necessidades educacionais específicas. Né? Então, era nesse sentido que eu queria perguntar, cabe aí, então, seguir um roteiro no sentido de, primeiro, estou perguntando uma questão metodológica, não sei se minha pergunta faz sentido. Cabe nesse um roteiro de primeiro levantar o contexto de influências, posteriormente, né, o contexto textual, depois o contexto da prática, ou como é que a gente busca metodologicamente essa organização? Estou confusa? Não, entendi. É muito bem, Nicoleta. Eu acho que é uma temática de pesquisa bem interessante, e o que vocês poderiam pensar é que, eu acho que, quando você pergunta do levantamento, na verdade, nós podemos fazer essa pesquisa, desenvolver esses contextos um pouco paralelamente. Então, vejam, certamente vocês têm uma pesquisa na prática, né, com os estudantes, mas o que é importante? Desenvolver a pesquisa na prática, mas também acompanhar os textos, o que tem sido produzido para as universidades e também no Brasil com relação a essa temática, e também analisar um pouco a influência, o contexto da influência. Por que essas propostas de inclusão chegaram para nós, quando chegaram, como chegaram. Então, eu creio que é um trabalho paralelo, e que também pode ser dividido dentro de um grupo. Então, por exemplo, um grupo está mais voltado para a coleta de dados na prática, trabalhar com os estudantes, outro grupo
está mais voltado para análise de textos, outro grupo mais voltado para análise da história dessas políticas que tem a ver com o contexto da influência. Você tem razão, os textos que nós temos, o material que nós temos, ele é muito, muito ruim nesse aspecto. Os textos, eles, muitas vezes, as pessoas que utilizam a abordagem do ciclo de políticas, elas não têm essa visão de que os contextos estão muito articulados, que os textos estão interrelacionados. E aí, na hora que vai sair a pesquisa, sai uma coisa separada, né? Então, tem o texto, a produção do texto, o contexto da influência, e não é feita uma articulação muito boa entre a influência e o texto. E muitas vezes não é feita uma boa articulação da prática com o texto e com as influências. Então, é preciso entender a política como um todo, entender que os contextos, eles são muito interrelacionados, e que podem ser pesquisados de forma simultânea. Então, eu posso dar, assim, o meu exemplo, talvez fique mais claro. No livro, que é acho que o Yuri deve ter esse livro, que é Reinterpretando os Ciclos de Aprendizagem, que é uma pesquisa, né, que eu fiz. Tenho sim, eu tenho esse livro. 2007. Eu posso contar um pouquinho da experiência desse livro aqui, a pesquisa do doutorado, né, que é bem mais antiga. Então, eu fui trabalhando meio um pouco paralelamente. Eu fazia pesquisa em sala de aula com alunos dos anos iniciais, classe dos anos iniciais, professores e professoras dos anos iniciais, diretores, pedagogas, secretaria de educação, mas, ao mesmo tempo, eu fui examinando os textos da política, esse mesmo. Eu fui examinando os textos da política, estudando os textos, estudando as influências, do porquê que surgiu aquela política, naquele contexto, aqui na rede pesquisada. E eu fui levando a pesquisa, Nicoleta, um pouco junto. Então, eu trabalhava, ora eu pegava os dados das escolas para analisar, ora eu escrevia, fazia uma análise, escrevia algo sobre o contexto da influência, e os textos apareciam. Então, por exemplo, você está na escola fazendo pesquisa, aí chega um documento da secretaria falando de como deve ser a avaliação dos alunos. Então, você tem ali, é um exemplo bem típico. Eu estava na escola, observando sala de aula, e durante o recreio, né, das crianças, das professoras, foi apresentado um documento que era a ficha de avaliação que seria utilizada naquele ano, naquele momento, e foi apenas entregue para as professoras durante o recreio, e que depois seria explicado como que era para fazer aquele trabalho de registro da avaliação. Então, o que acontece? Eu estava no contexto da prática, mas ali tinha o texto circulando e tinha também as influências. Por quê? Porque aquela ficha de avaliação, o que tem nela? Tem uma concepção de avaliação, o parecer, né, descritivo. Tem uma concepção de política, porque se nós formos pensar bem, não seria muito adequado que a secretaria fizesse uma ficha, não discutisse com ninguém e mandasse aquela ficha de avaliação para as escolas, sem nenhuma discussão, sem nenhuma interlocução com as escolas. Então, a política é isso, você está pesquisando o contexto da prática, mas você tem o contexto da influência, o contexto da produção, e as coisas vão se dando ao mesmo tempo. É claro que, no final das contas, eu tive que redigir ali tudo, escrever um capítulo sobre cada um dos contextos, mas eu tentei, no livro, fazer isso de forma articulada. Tentei, né? Não sei se dá certo, como gostaria. Mas eu vejo que nas pesquisas em geral não há essa articulação. Fica bem separado. Não sei se eu respondi para você, Nicoleta. Sim, respondeu. Então, é esse trabalho de síntese que eu acho que é o grande, né? Então, assim, é o grande desafio,
né? Exatamente, é a síntese, o artigo que vocês disse produzirem, uma coisa... o livro, o artigo tem que trazer a síntese mesmo, articulando tudo. Você disse uma coisa na sua apresentação e eu fiquei pensando, você disse uma coisa assim, eu anotei, inclusive, está na apresentação. A gente utiliza técnicas modernas com uma interpretação pós-moderna. E aí eu botei uma interrogação, do que se trata? E aí eu fiquei pensando agora, sabe, professor? A técnica moderna é analítica. Então, isso é uma interpretação pessoal, viu? O senhor pode discordar. Que é isso. O que é análise? É você pegar uma coisa e dividir em partes e depois contar a história delas. Uma parte, outra parte, outra parte. Nós ainda não conseguimos sair disso, embora o nosso pensamento ele seja de síntese, né? A gente já esteja, inclusive, no mundo da simultaneidade, né? Inclusive, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? O mundo digital, ele é um mundo simultâneo, nós estamos aqui de vários lugares, ao mesmo tempo, né? Tratando de uma coisa com várias formas, com várias pessoas, mas ainda temos uma estrutura ao nível do pensamento científico que acaba se organizando analiticamente, né? Então, primeiro a gente fala de uma coisa, depois a gente fala de outra. Esse é o nosso desafio, né? Então, a pós-modernidade, me parece, não sei se eu estiver errada, por favor, me corrija, né? Ela vai, inclusive, na direção de pensar o que seria essa simultaneidade. Para mim, ainda é um desafio trazer, em termos do pensamento científico, essa possibilidade de dar esse caráter, né, de simultaneidade, inclusive pensando em termos de texto. Né? Então, eu estou falando isso porque, para mim, é um desafio. Eu ainda sou uma mulher cafona, do ponto de... Ainda sou uma mulher, então, eu sou uma mulher moderna, eu sei disso. Né? Então, isso me põe, quando eu vejo, por exemplo, os meus estudantes me ajudam muito quando me trazem, por exemplo, eles são nativos dessa simultaneidade. Eu sou uma usuária muito da sem vergonha, né? Porque ainda estou presa num modelo que é um modelo analítico. Então, eu acho que me ajuda muito a sua fala, porque me diminui a angústia, né? Porque serão tentativas, né? E aí os pares, os outros vão me dar avançou, não avançou, porque é uma construção, né? Eu entendo que é uma construção. E, enfim, mas não vou tomar mais o tempo, não, porque eu acho que eu já estou muito espaçosa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nicoleta. Na verdade, quando eu coloquei assim, que o Boll, no pensamento atual dele, ele coloca assim: eu sou um autor que usa métodos modernistas e os submete à análise pós-estrutural. O que ele quer dizer com isso? Ele usa métodos modernistas no sentido de que é a pesquisa clássica. Então, ele faz entrevistas, ele coleta material, ele analisa textos das políticas, faz aqueles gráficos, né, de redes sociais, quem que interfere, quem que contribui na formulação das políticas, os bancos, o setor privado, que lá no Reino Unido também tem toda essa influência que nós temos aqui no Brasil. Aliás, lá é até mais forte o setor privado influenciando nas diretrizes da educação pública. E o que ele faz com tudo isso? Ele submete para uma análise pós-estrutural, baseada em Foucault, baseada em autores pós-estruturalistas, autores que questionam a realidade, porque o conceito de crítica, ele não fica muito claro para nós. O que é ser crítico nessa perspectiva dele, né? Que é pós-estruturalista? É você compreender tudo aquilo que foge do que é comum, daquilo que é visto como o hegemônico. Então, quando uma política é formulada, ela tem uma força, ela é vista como algo legítimo pela sociedade, pelos professores, etc. E o pesquisador que se utiliza do pós-estruturalismo, no caso dele,
ele não vai comprar aquela política como sendo uma política perfeita, uma política totalmente adequada. Ele vai buscar os problemas, buscar aonde estão as falhas daquela política. É claro que eu creio que no caso de vocês, do exemplo que você colocou, se tem algumas coisas positivas, a gente tem que salvar aquilo que é positivo, mostrar as positividades, os resultados positivos que porventura possam existir nas políticas, mas podemos também fazer uma crítica bem fundamentada daquelas que são as lacunas, que são as falhas. Eu acho que quando ele fala que ele se utiliza dos métodos modernistas e o submete à análise pós-estrutural, ele está querendo dizer isso, ele reúne tudo e a hora que ele vai fazer análise, é sempre uma análise muito crítica e muito desconstrucionista, que é uma das características do pensamento pós-estrutural. No meu caso, eu já me utilizo de métodos modernistas e quando eu faço a análise, eu não utilizo os autores pós-estruturalistas. Eu me utilizo de autores numa perspectiva estruturalista e, algumas vezes, neomarxista. Então, aí eu já tenho uma diferença também, sabe, Nicoleta, por conta de que os autores que são pós-estruturalistas, na minha perspectiva, da forma como eu compreendo a educação, a escola, eles não respondem. Eu não me filio àquelas concepções, por exemplo, de desconstrução, que eles colocam de forma muito forte, que é o caso, né, de Foucault, etc. Então, eu uso outros autores que eu acho que estão mais em consonância com a forma como eu vejo educação, escola, realidade. Yuri, quer passar para a pergunta da Vitória? Não. Eu quero, sim, colocar aqui a consideração. A Vitória colocou assim: essa questão da influência de diversos atores sociais é importante para compreender que não são apenas decisões meramente institucionais. Se entende para o campo social que se encontra-se sempre em movimento. A questão é quem tem mais influência de poder político nesse contexto. E no Brasil vivemos influência de uma herança classista. Exatamente, Vitória. A gente vive, nós temos essa herança classista e as políticas, elas são formuladas pelas secretarias de educação, pelo Ministério da Educação, que representa o Estado, e cheio de influências de setores privados, de grupos religiosos, de contextos variados. E aí as políticas, aí que é o problema, as políticas elas não são racionais, elas não são organizadas, estruturadas, elas são formadas por essa confusão, que é o termo que o Boll utiliza quando ele fala do conceito de política como texto, como discurso, e como que as políticas são formuladas. A Nicoleta diz: eu trabalho com teoria crítica da sociedade e ainda não sei como vou conciliar as duas teorias. Acha que é possível? Sim, eu diria que sim. A teoria, a abordagem do ciclo de políticas, ela combina muito bem com teorias que tragam elementos para uma análise crítica da sociedade. O que não daria para fazer é usar a teoria do ciclo de políticas, abordagem do ciclo de políticas, para legitimar políticas, para dizer que está tudo bem, que a política foi boa, que resolveu. Dificilmente, uma única política daria conta de resolver as problemáticas da sociedade. Porque toda política, ela surge de um problema, né? Eu acho que é importante pensar isso. A política, geralmente, ela surge de um problema e ela é a tentativa de resolver aquele problema. Então, há uma teoria da política e uma teoria do problema. E, às vezes, ambas estão inadequadas. Ambas as teorias estão inadequadas. Então, toda teoria que for crítica, ela ajuda na análise
da, dos objetos empíricos que nós temos, né, dos dados e da política de inclusão no ensino superior, nas escolas, onde for. Então, os autores que usam o ciclo de políticas, normalmente, eles vão fazer a crítica, mas a crítica tem que ser bem fundamentada, né? Muitas críticas nem aparecem, e muitas vezes elas não são bem fundamentadas. Certo? Que bom que dá certo aí para vocês, né? Pode ver se tem mais alguma pergunta, alguma questão. Sim. Alguém mais deseja fazer pergunta? Levanta a mão. Se quiserem falar, podem falar. As perguntas são sempre inteligentes, às vezes as respostas é que não são. Eu queria também agradecer a presença da professora Joelma, da UFAM, que está aqui conosco. Ah, é? Aqui. Nossa, então está internacionalizado aí a coisa. O Brasil todo, né? O Brasil é um continente, né? Uma força. O Brasil tem força, tem muita gente, muita coisa. Já que ninguém quer perguntar, eu vou passar aqui as palavras para a coordenadora maravilhosa do GEPS, professora Silvia. Cadê você, professora Silvia? Deixo com a senhora. Estou aqui, só o professor falando, e eu aqui já, a gente mexendo aqui na pesquisa, porque realmente a gente está se dando conta da complexidade que vem por aí, né, Nicoleta? Yuri, quem mais está aí do grupo? Cleidiane, tinha um pessoal aqui, eu acho que já saíram. Enfim, mas agradeço muito essa contribuição grande que o professor Mainardi trouxe para a gente, para a nossa discussão, Neurade também. Professor, a gente tem um detalhe aí, que a UNEB é uma universidade multicamp, então a gente tem 29 departamentos em 24 municípios do estado da Bahia. Então, pensa que como que essa política, eu estou pensando aqui, vocês falando, eu imaginando como que uma política ela chega em cada um desses departamentos, né, com especificidades regionais, culturais tão distintas, e assim, a complexidade que a pesquisa lidando com esse universo particular da UNEB. E aí eu fiquei mais, assim, eu estou mais curiosa e com mais vontade de realizar, mais do que eu estava antes. Silvia, é bem importante isso que você falou, quer dizer, se há uma mesma política para toda a universidade, é importante considerar, assim, os contextos. Então, no livro, esse livro que se chama Como as Escolas Fazem as Políticas, que obviamente pode ser também na universidade, eles colocam assim, que é levando o contexto a sério. Então, nós temos que entender o contexto da universidade, de como que ela se estrutura, dos campi e tudo mais, e pensar isso, que pode chegar diferente em cada lugar, e cada lugar vai criar alguma coisa nova, vai interpretar de uma forma, vai resolver os problemas causados, resolver as questões geradas pela política de formas variadas. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: Silvia, Nicoleta, todos que estão envolvidos nas pesquisas, sigam em frente, façam artigos, façam livros, se não querem fazer o livro, faz e-book, faz material e divulga aquilo que as conclusões que vocês chegaram. Pensando isso, se a política tem coisas importantes, se ela inclui alguém, se ela inclui de alguma forma, ela já tem alguns aspectos positivos. Mas, possivelmente, ela não dá conta de atender toda a situação colocada, toda a realidade. E aí é que entram as críticas. Então, a análise crítica, ela começa
no sentido de mostrar que o que falta, o que poderia ser melhor, o que ainda não tem. E aí, certamente, nós vamos esbarrar na falta de recursos, na falta de financiamento. Agora, tem uma questão importante. Algum olhar está sendo dado para a questão. Então, já existe o reconhecimento desses sujeitos. E isso é importante. Agora tem que avançar mais. Avançar em direção a quê? Quais as garantias, quais as necessidades que se fazem presentes ali. E valorizar os sujeitos que estão operando com isso. Porque, certamente, as pessoas envolvidas, elas estão ali tentando colocar em ação alguma coisa dentro dos recursos que elas possuem. E tem mais uma coisa bem importante. Vocês são estaduais, eu também sou da Universidade Estadual. É importante essa questão de um Estado que investe também no ensino superior. Imagine se não tivesse nada. Seriam 24 lugares que talvez não tivessem ensino superior. Eu sei que muitos têm o federal e etc., mas não teria acesso. Então, é uma coisa importante, tem que ser valorizada. Agora, tem que ter mais. E mais o quê? O que falta? Não é? O que é positivo e o que falta? E como que poderia avançar? Mas eu acho importante a pesquisa de vocês. Eu só posso dizer produção, produção, produção. E o bonito, professor Jefferson, é que são 24 cidades, 29 departamentos e 26 territórios de identidade. A Bahia tem 27 territórios de identidade. Então, cada território de identidade tem uma identidade diferente. A identidade do sisal, a identidade da Costa da Baleia, a identidade da Costa do Descobrimento, a identidade do cacau, a identidade metropolitana, a identidade do sertão baiano, a identidade do sudoeste da Bahia, do Vale do São Francisco. Então, esses departamentos têm a sua identidade ainda, têm a sua subjetividade identitária. Yuri, você sabe que eu participei de uma banca de uma aluna da Núbia. A professora Núbia, é da universidade, mas eu acho que é Salvador, sabe? Não. Porque Salvador tem... É Vitória da Conquista, eu acho. Então, Vitória da Conquista Federal do Oeste da Bahia, o FOB. Federal, o FOB. Mas não tem o NEB lá? Não tem o NEB? Em Conquista tem a UESB. Sul da Bahia. É também uma estadual, mas é o UESB. Sul da Bahia. Mas Sudoeste. Sudoeste. A banca que eu participei, a doutoranda, ela usava justamente essa questão de territórios de identidade, que não é comum nos outros estados, sabe? Nós não temos essa divisão em outros lugares. Nós temos essa demarcação. Na Bahia. O professor da geografia, que fazia parte da banca, ele comentou isso, que é só na Bahia que há essa divisão por territórios de identidade. Então, vejam, vocês têm, assim, uma preciosidade, né, nas mãos, que é essa diversidade dos lugares onde as pessoas estão, onde a universidade está, e aí tem que buscar, eu acho que, valorizar essa política, até na medida em que ela traz vantagens e traz melhorias e acesso, e daí tem que ver o que falta ali para que isso realmente seja cada vez melhor, em termos de acesso e qualidade. Professor, eu vou aproveitar também, eu não estou conseguindo abrir a minha câmera, eu aperto e ela desaperta. Você aparece e some, você dura um segundo e some. Eu aperto e ela desaperta, ela é independente e autônoma, não depende da minha pessoa. Então, ela é emancipada. Completamente. Neurade não se ria da minha pessoa. Olha só, professor Jefferson, eu agradeço muito. Eu participo do GEPS em parceria junto com o Yuri, né? Estou em Valença, que é um outro território, que é o território do Baixo Sul,
da Costa do Dendê, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Silvia e eu já trabalhamos há muito tempo como parceiras, como colegas, e já na área da educação especial e da inclusão, e foi, assim, um presente, quero dizer, a sua disponibilidade, a sua gentileza, a sua presença nessa tarde de sábado, podendo conversar conosco, trazer seu conhecimento, com certeza vai, como Silvia falou, eu acho que dá a dimensão da complexidade da pesquisa que a gente está se propondo e a vontade de fazer e envolver, se possível, outros colegas. A universidade, a Multicampia, ela traz essa coisa de bacana, de estar em tantos lugares, e traz consigo uma série de desafios, né, de problemas, mas essa é a nossa casa, né, e é com ela que a gente vai ter que se haver. Muito obrigada, professor, pela lindeza do seu trabalho. A gente começou hoje mais cedo, eu assistindo outras lives, mas, assim, gostei muito da sua interlocução, e espero que a gente tenha a oportunidade de, em outros momentos, poder se encontrar, quem sabe até no momento próximo, se encontrar presencialmente, e, com certeza, se a gente precisar, a gente vai abusar, porque é realmente uma proposta que exige, em algum momento, outras interlocuções, enfim, foi uma tarde muito feliz para mim. Muito obrigada. Obrigado, Nicoleta. Gostei muito também de tudo que vocês colocaram. A Neuraída escreve: os movimentos sociais são importantes, influenciam em relação às políticas, pensar no contexto das necessidades. Exatamente. Eu acho que não dá para desconsiderar de forma alguma as pressões sociais, os movimentos e tudo aquilo que é a população, quando a população se organiza, e os movimentos também, para lutar por melhorias, por mais educação, por mais condições. Então, isso é fundamental. Yuri, mais alguma coisa? Ou Silvia? Eu gostaria de agradecer mesmo essa parceria, professor Jefferson, né, que nos brindou essa tarde, agradecer a presença dos alunos. Hoje a gente está fazendo esse marco, falando aqui, né, da Bahia, mas a abordagem do ciclo de política vai me acompanhar no Baixo Amazonas, onde que eu estarei lecionando e trabalhando, né, os meus orientandos já estão trabalhando a partir dessa perspectiva metodológica, e agradecer mesmo por essa tarde tão proveitosa, né, e que a gente tenha mais tarde como essa, e que seja presencialmente, e o importante é que vacinem-se, distanciamento social, e o mais importante, o Fora Bolsonaro, que é o que vai nos aliviar de todo esse momento de tensão e dor que a gente vive hoje, né? Exatamente. Silvia? A minha chefa, eu quero falar com a minha chefa. Não, eu acho que eu já estou muito satisfeita, foi uma tarde realmente proveitosa, nosso tempo passou, que a gente estava olhando aqui para o horário, voou, a gente não percebeu. Agradecer mais uma vez ao Jefferson por essa disponibilidade, ressaltando, como já foi dito, a importância que foi a presença e essa apresentação feita nessa tarde de hoje. Muito esclarecedora, muito instigante. Certamente, todos aqui presentes sairão dessa live para os livros, com certeza sairão. E isso, e agradecer a todos. E Yuri, agradecer pela indicação. A gente chegou
aos estudos e ao próprio texto do professor Jefferson, através de Yuri. Então, agradecer a Yuri, né, por termos apresentado esse material, mas ainda por ter conseguido, né, essa disponibilidade do Jefferson para estar conosco à tarde. Só agradecemos. Silvia, muito obrigado. Eu queria falar para vocês uma coisa que eu não falei. A abordagem do ciclo de políticas era bastante utilizada na educação especial. Eu vou falar os nomes, vocês devem conhecer. O professor Cláudio Batista, lá da URGS, usa com os alunos. A professora Mônica Cassar, aí da Mato Grosso do Sul. A professora Márcia Plett, no Rio de Janeiro. A professora Iniceia, na UFSCar. São grupos de educação especial que utilizam bastante a abordagem do ciclo de políticas nas pesquisas. E eu também escrevi alguns artigos sobre educação especial, mas no sentido do campo da educação especial, como que se constituiu no Brasil o campo da educação especial como campo acadêmico. Então, de alguma forma, eu estou aí um pouco ligado, um pouco interessado, né, no campo da educação especial, e eu gravei um material lá para o Congresso Brasileiro de Educação Especial, que será em novembro, que está sendo organizado lá em São Carlos, eu acho, e ele será em novembro. E eles pediram para gravar o vídeo, e eu gravei, né, porque daí no dia só será o debate ali, junto com outro pesquisador, falando sobre ética em pesquisa. Então é isso, pessoal. Bom trabalho para vocês, sigam em frente, que dê tudo certo, boas energias, e espero encontrar vocês aí em outras oportunidades. Obrigado.